O que é uma relação tóxica? A escalada do uso. Nenhum relacionamento tóxico, Fel, começa mal. Existem muitos psicopatas que tá no nosso dia a dia ali, às vezes ocupa um cargo de poder, um pastor, alguma coisa assim, mas esses psicopatas são filhos, são namorados ou são namoradas, eles têm relacionamento, às vezes são pai. Como que a gente pode se preparar, se resguardar, às vezes, de um psicopata no nosso trabalho, às vezes nosso patrão, às vezes nosso colega de faculdade? Como identificar e como se resguardar dessa questão do psicopata no nosso convívio? Como identificar? Você vai ter que observar o que ele faz e não o que ele fala. Porque o psicopata é bom de falar. É. Por exemplo, um político muito corrupto, né? Geralmente, quando alguém fala, eu falo assim, ele é ótimo, uma simpatia, eu conheci ele. Eu falei, gente, mas sempre vai ser, né? Eu sempre digo, não olhe para o que a pessoa fala, vê o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, e ele deu o carro pro guardador do restaurante guardar, e ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador. Achei aquilo tão estranho. Aí sentou na mesa e não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Mas do tipo assim, cuidado, bota uma coisa para sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Não tinha a menor necessidade. Caramba! De fazer aquilo. Nenhuma. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? Sim. Couro suja. E pra você era um querido? Maravilhoso. Tava achando aquilo ali, achei aquilo, falei, não, mas ele vai me explicar, deve ter acontecido alguma coisa, o cara xingou ele, sei lá, ou ele pegou o cara, sei lá, pegando, arranhando o carro, alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guardador? Não, ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. Aí a pessoa, mas Bia, só por isso? Eu falei, só por isso? Isso revela as pessoas. Com certeza. Se as pessoas ficassem atentas aí, né? Ao que as pessoas fazem. Existe muito uma questão assim, quer conhecer um bom namorado, observa como que ele trata a própria mãe. Exatamente. Né? Eu acho que talvez foi você que disse isso? Não. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Eu tenho um amigo muito bacana, e ele é gay, e ele, namorando um cara, um dia, ele chegou, ele foi vou tomar banho, não sei o que lá, e tá tomando banho, tá ouvindo assim, eu já te falei, porra, que eu não vou voltar, larga meu pé, porra, mas eu trouxe assim, aí ele saiu do banho e falou assim, nossa, você estava falando com quem? Ele falou, não, estava falando com a minha mãe, que fica me enchendo o saco. Ele falou assim, Bia, ali, eu falei, tô com uma dor de cabeça. Ele pra mim, nunca mais quero saber. Pô, ele trata assim a mãe, minha mãe. Pois é, porque passa o tempo, acaba a paixão, a pessoa começa a, igual você falou, né? Muito bem, é aquela questão de quem não dependo, eu não sinto nada. Agora, o meu parceiro amoroso ali ainda tem uma fase de conquista. Eu tenho algum tipo de ainda interesse. Tô ligado. Exatamente. Ainda tô ligado. Mas perdeu, conquistou, chegou, começou a morar junto, daí acabou. Daí começa a agressão física, daí começa a viver o inferno na sua vida. A escalada do uso, né? O que é uma relação tóxica? A escalada do uso. Nenhum relacionamento tóxico, Fel, começa mal. Começa bem. Por quê? Tanto começa bem, que a gente chama o bomba e love, né? Tipo assim, geralmente um narcisista, um psicopata, quando começa a seduzir alguém, você olha e fala assim, gente, maravilhosa essa pessoa, essa mulher, esse cara. Porque ele faz tudo. Ele tem aquela coisa de fazer tudo, ele te estuda para te agradar. Sim. Aí o que acontece? Quando sente que você está conquistado, ele começa a testar. Eu vou dar um perdidinho, eu vou dar uma sumida. Aí ele começa a testar o quanto você aguenta
esse abuso. É um prazer para eles. Exatamente. Tipo assim, dá uma traiçãozinha aqui, ali, aí bota a culpa no outro, nunca é culpa dele. Aí daqui a pouco isola a pessoa das outras pessoas, começa a dizer essa roupa não tá adequada, isso não tá assim, começa a dizer o que é certo, o que é errado. E chega uma hora que a pessoa se habitua. E por que a pessoa fica? Porque ela fica pensando o seguinte, nossa, mas no início era tão bom. A pessoa fica na esperança de que aquela fase super bacana vá voltar. E existe, eu imagino, também um sentimentozinho quando a pessoa é meio agressiva, é meio controladora, um sentimentozinho de medo também do término, né? Porque você mesmo no seu relacionamento que você teve, você percebeu que o cara não era bacana, não com você, mas com outra pessoa, falou, esse cara pode ser assim comigo um dia, ou se ele é assim com alguém, ele pode ser assim. Ele se mostrou capaz de fazer isso. Muito natural. Ele foi muito natural naquela forma. Já era dele, né? Já era dele. Daí você se afastou naquele momento. Existem pessoas, mulheres ou homens, que ficam presos nessa teia por muito tempo. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.